E fala aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo teremos Bragantino e Corinthians. Pois é, o Corinthians volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil já acabou, né? Então o Corinthians tem duas competições ainda para disputar. Tem o Brasileirão e tem a Libertadores, né? Bom, eu confesso para vocês que eu tô bem desanimado para gravar esse vídeo. Primeiro porque o Corinthians foi eliminado por um time horrível na Copa do Brasil e aguentar o pessoal do DVD enchendo o saco. Enfim, né? É um porre, né? E também porque, gente, eu tô bem desanimado com o canal, né? Porque as visualizações estão muito baixas, e talvez aí futuramente eu não grave mais vídeos de pré-jogo, tá? Os vídeos de pós-jogo eu nem gravo mais, né? Por causa das baixas views, né? E agora, de pré-jogo, a mesma coisa, tá diminuindo. Então, talvez aí, futuramente, os vídeos de pré-jogo eu não traga mais pro canal. Eu tô bem desanimado com o canal, com o Corinthians, enfim. Então, gravar esse vídeo eu não tô muito alegre, sinceramente. E também tem o vizinho, né? Que no momento que eu estou gravando resolveu ligar o som alto aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí o som alto, mas enfim, né? Resolveram ligar justamente na hora que eu tô gravando. É complicado, né? Mas eu já comecei, vamos assim mesmo. Gravar esse vídeo vai ser bem da hora. Bom, vamos começar com a possível escalação do Corinthians aí, né? Vocês estão vendo aí na tela o time que jogou na quinta-feira contra o Internacional, né? Esse foi o time titular. Bom, eu não vi prévia de escalação, aliás, eu não vi notícia nenhuma nesse sábado até agora de escalação, enfim. Eu tinha visto que o André sentiu algumas dores, alguma coisa assim, e que seria dúvida, né, para domingo. Então, foi só isso que eu vi, né? Se não me engano, nenhum jogador tá suspenso, tá? Se não me engano, todos aí estão disponíveis, até onde eu me lembro, tá? E bom, vocês acham que pode ser esse o time para domingo? Ou o Diniz pode, sei lá, poupar jogadores? Porque na quinta-feira, né, na próxima quinta-feira, tem o Rosário Central pela Libertadores. Aí, como o Diniz já poupou contra o Atlético Paranaense, ele pode fazer de novo, né? Assim, eu não faria. Do jeito que ele fez, eu não faria, né? Eu, assim, no máximo, eu pouparia uns 3 ou 4 jogadores, no máximo, sabe? Com aquela desculpa de controle de carga, etc. Eu pouparia no máximo 3 ou 4 para domingo, né? Que realmente precisam, assim, serem poupados. Assim, se fosse eu, o técnico, eu não poupava ninguém. Iria com força máxima e dane-se, né? Mas, enfim, se é para poupar no caso, se é para poupar, eu pouparia uns 3 ou 4 no máximo, enfim. Mas vamos ver o que o Diniz pretende fazer aí para domingo, se vai poupar ou não, enfim, vamos esperar. Bom, vamos de retrospecto do confronto entre Corinthians e Bragantino. E tá aí o histórico, são 70 jogos na história e o Corinthians tem 30 vitórias contra 19 do Bragantino. O Corinthians também tem mais gols no confronto, 99 contra 68, né? Corinthians e Bragantino por estádios. Lembrando
que o jogo desse domingo é lá em Bragança Paulista, né? É mando do Bragantino e é no estádio Cícero de Souza Marques, tá? Que é o estádio municipal de Bragança Paulista, o Cícero de Souza Marques, tá? E já foram 2 jogos nesse estádio entre Corinthians e Bragantino. E o Corinthians perdeu os 2. Pois é, o Corinthians tem 2 jogos nesse estádio e 2 derrotas. E lá vamos nós, mais uma vez, pegar o Bragantino lá em Bragança nesse estádio, né? O Nabi Abichedi, que é o estádio do Bragantino, né, tá em reformas. Então, o Bragantino tá jogando no estádio municipal de Bragança Paulista. Bom, Corinthians e Bragantino por campeonatos. Pelo Campeonato Brasileiro, olha só que coisa. O Bragantino tem mais vitórias, 11-9 pelo Brasileiro. Muito porque quando o Bragantino retorna para a Série A em 2020, né, como Red Bull Bragantino, de lá para cá eles têm certa vantagem contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então eles estão com essa vantagem aí no número de vitórias. O Bragantino, né, o Red Bull Bragantino sempre infernizando a nossa vida, né? Bom, os maiores artilheiros do Corinthians contra eles, tá aí na tela. O maior é o Neto com 5 gols, depois vem Viola e Marcos com 4 gols, Thales Magno, Marcelinho Carioca, Renato Augusto, Gustavo Mosquito e Hércules. 3 gols cada um contra o Bragantino. O primeiro confronto entre eles, em 1944, o Corinthians venceu por 3-1 no amistoso. A maior goleada do Corinthians contra eles, pelo Campeonato Brasileiro de 94, 6-1 para o Corinthians, tá? 6-1. Bom, e tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Bragantino, né? E olha só, nos últimos 4 jogos, apenas 1 vitória do Corinthians e 3 derrotas. Pois é, né? O Bragantino é o novo São Caetano, né? É uma pedra no nosso sapato. Quem lembra do São Caetano aí, que quando o Corinthians enfrentava o São Caetano no começo dos anos 2000, né? O São Caetano sempre infernizava a vida do Corinthians. Então, o Bragantino tomou esse posto, né? Enfim, e esses 2 jogos aqui, ó, 2-1 ano passado pelo Brasileiro e 3-0 esse ano pelo Paulista, foram esses os 2 jogos no Cícero de Souza Marques, que é o palco do jogo desse domingo. 2-1 para eles ano passado e 3-0 pelo Paulista desse ano. Enfim, bom, no primeiro turno, em Itaquera, o Corinthians venceu 2-0, tá? No primeiro turno. E, se não me engano, a última vitória do Corinthians contra o Bragantino em Bragança pelo Campeonato Brasileiro foi em 2022, né? 1-0, gol do Renato Augusto. Se eu não estou enganado, a última vitória do Corinthians contra o Bragantino em Bragança pelo Campeonato Brasileiro em 2022, tá? E é isso, é uma pedra no nosso sapato. Continuando, tá aí detalhes do jogo. Vamos lá para detalhes da partida. E os vizinhos continuam com a música alta. Meu Deus do céu. Como se todo mundo aqui fosse obrigado a ouvir, né? Somos obrigados. Enfim, né? Tá aí, começando pela transmissão do jogo, o Premier transmite, tá? Exclusivo do Premier, Bragantino e Corinthians, tá? Continuando, as prováveis escalações aí, ó. O provável time do Bragantino tem Cleiton, Santiana ou Santana, sei lá, Alex, Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba. Pedro Henrique e o Capixaba são ex-Corinthians, né? Eu acho. O Capixaba sim, o Pedro Henrique é um zagueiro ex-Corinthians, né? Bom, Matheus Fernandes, Rodriguinho e Lucas Barbosa, Itaí Herrera, Henri Mosqueira e Eduardo Sacha. O técnico do Bragantino é o Mancini, né? Velho conhecido nosso aí, o Wagner Mancini.
Vamos para a arbitragem. Tá aí, o árbitro é Rafael Klaus. Auxiliares, Danilo, Ricardo, Simon Maniz e Evandro de Melo Lima. O VAR terá Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, tá? Esse é o VAR, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Nome bem grande aí, né? Enfim, bom, o árbitro é o Rafael Klaus. Pois é, vamos ver o histórico do Klaus apitando os jogos do Corinthians. E tá aí, Rafael Klaus, ele que apitou 45 jogos do Corinthians. Pois é, 45, é muito jogo aí, é muitos pelo Paulista, brasileiro. E eu vi uma coisa aqui, ó, uma coisa bem interessante. Vamos lá pra baixo, ó. Olha aqui, ó, o primeiro jogo que o Klaus apitou do Corinthians foi há 15 anos, cara. 15 anos. Tá bem aqui o jogo, ó. Paulistão 2011. Pois é, o Corinthians 3-1 pra cima do Santos no Pacaembu, né? Eu lembro muito bem desse jogo. Teve 2 gols do Fábio Santos de falta e de pênalti. E o Liedson, por cobertura, decretou a vitória no final. 3-1 Corinthians. Foi o primeiro jogo do Klaus apitando aí um jogo do Corinthians, né? 15 anos aí, que coisa. E os primeiros jogos dele, tudo clássico, né? Contra Santos e São Paulo, enfim. Bom, esse ano, deixa eu ver aqui. Esse ano o Klaus apitou 2 jogos do Corinthians, os 2 pelo Paulista, derrota para o Palmeiras, em casa 1-0, e o empate com a Portuguesa 1-1 no Canindé, que foi as quartas de final que o Corinthians eliminou a Portuguesa nos pênaltis. Bom, e o histórico dele aqui de certa forma é bom, né? Com ele apitando, o Corinthians tem 20 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, né? 20 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Ele marcou 3 pênaltis contra o Corinthians, tá? Deu 94 amarelos e 6 vermelhos para os nossos jogadores, tá? Então, tá aí, 3 pênaltis marcados contra, 94 amarelos e 6 vermelhos. Esse é o histórico do Rafael Klaus apitando o jogo do Corinthians, tá? É isso aí então. Bom, vamos ver aqui os jogos do Corinthians, né? O Corinthians que foi lamentavelmente eliminado da Copa do Brasil. E tá aí, próximo jogo é o Bragantino, 6h30 nesse domingo, tá? Anota aí, 6h30 é o jogo no Premier, tá? Exclusivo no Premier, 6h30 da noite nesse domingo. Bom, e os próximos jogos são jogos assim importantes, né? Tem o Rosário Central, lá em Rosário, pela Libertadores. Aí tem o Cruzeiro em casa, pelo Brasileiro, e aí a volta contra o Rosário na Libertadores, né? Contra o Rosário, os 2 jogos são quinta-feira, tá? E contra o Cruzeiro é no outro domingo, tá? Enfim, não sei se o Diniz vai poupar aí contra Bragantino ou Cruzeiro, visando o confronto contra o Rosário. Lembrando que o Corinthians começa a rodada na 9ª posição, né? Começando a rodada, o Corinthians é o 9º lugar. Então, tá numa posição assim confortável, o Corinthians, né? De certa forma, confortável. Então, pode ser que o Diniz poupe aí nesses jogos, pensando no confronto contra o Rosário Central. E assim, gente, temos que entender que o Corinthians, o elenco do Corinthians, não dá para 3 competições, né? Claro, a gente queria e podia eliminar o Internacional, com certeza, era um adversário plenamente acessível para o Corinthians, mas o time fez merda lá no Beira-Rio, acabou eliminado, né? Bom, sobrou 2 competições, né? Dá para focar aí, né? Na Libertadores, no Brasileiro. No Brasileiro estamos confortáveis ali no meio da... até gaguejei aqui. No meio da tabela, no Brasileiro, né? Enfim. Então, dá pra focar na Libertadores. Contra o Rosário vai ser bem complicado. E assim, o jogo da ida lá em Rosário me preocupa. É sério. O jogo da ida lá na Argentina me preocupa muito. Enfim,
Se o Corinthians fazer merda lá em Rosário, enfim, né? Mas antes tem o Bragantino, né? Que é uma pedra no nosso sapato, né? É isso. Bom, vamos começar então. Começar não, né? Já começamos o vídeo, já faz 15 minutos. Eu falo, eu tô desanimado pra fazer esse vídeo, até tô trocando as palavras aqui. Enfim, não é pra começar, pra terminar. Eu não tô bem, sério, eu não tô bem. Bom, pra terminar, vamos com palpites, tá? Palpites, Cara, é um daqueles jogos, nesse domingo, é um daqueles jogos que eu sinto que vai dar merda, sabe? Eu sinto, sabe? Eu tenho a intuição, cara. Tá com cara que o Corinthians vai perder? Tá com uma cara. Fábio, tá afirmando que o Corinthians já perdeu o jogo? Não, claro que não. Eu vou assistir o jogo, vou torcer pra ganhar, como sempre, mas sabe aquela intuição do tipo, cara, tá com uma cara que vai ser um jogo merda e o Corinthians vai perder de novo para o Bragantino? Tá com uma cara. Enfim, eu espero estar errado, tá? Eu espero estar errado. Vou torcer para ganhar, com certeza. Não tô afirmando que vai perder, mas a minha intuição tá dizendo que esse jogo eu vou tentar não passar raiva. Eu vou tentar, eu não garanto nada, né? Enfim, né? Bom, meu palpite 1-0 Corinthians, vai. É um palpite de torcedor. 1-0 Corinthians. Dá pra ganhar? Dá pra ganhar. É claro que dá pra ganhar. Mas enfim, né? O Bragantino tá na nossa frente no campeonato, né? É um time muito chato. Ainda mais contra o Corinthians. Então, dá pra ganhar. 1-0. Vamos lá. Ai, meu Deus. Mas é isso, gente. Comente aí o que vocês acham do jogo. Comente o palpite de vocês. O meu é 1-0 para o Corinthians, mas com aquela intuição que, enfim, eu espero estar errado. Eu espero. Enfim, mas com o meu palpite eu espero estar certo, né? Eu espero que o Corinthians vai lá, ganhe, enfim. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians!